falar da experiência que tive em La Paz em 1997, quando cobri ao lado do narrador Salles Júnior pela rádio CBN a final da Copa América, Brasil e Bolívia, ou Bolívia e Brasil, porque a Bolívia era o time da casa. A CBF planejou uma estratégia muito parecida com a do Internacional, hoje contra o Bolívar pela Libertadores da América. E nós da imprensa também saímos de Santa Cruz de la Sierra, depois de estarmos aí quase que 30 dias, um mês de cobertura de toda a Copa América em Santa Cruz de la Sierra. E aí depois, no dia do jogo, é que a gente vai para a grande final, lá no estádio Hernando Siles, que é um pouco mais baixo, arredondando aí 3.600 metros, o aeroporto chega a 4.000, quase 4.200 metros. É até interessante, porque o avião, ele sobe, né, como todo avião, numa altitude, digamos, que é planejada para o voo, e quando ele chega em La Paz, ele praticamente não desce. Ele já está muito próximo da altitude do aeroporto. Isso assusta um pouco na chegada, na saída é bem melhor, porque ele sobe um pouquinho e já está na altitude para depois descer mesmo para Santa Cruz no retorno, quando a gente voltou no dia seguinte para o Brasil, depois da vitória da seleção brasileira. Alguns detalhes importantes da estratégia brasileira. O capitão Dunga, por exemplo, eu lembro bem disso, a gente relatou, falou no rádio, escrevemos para o jornal, ele falou muito pouco no jogo. E é uma característica dele falar, gritar bastante. Ele foi mais monossilábico e muito mais mímico. Pra lá, pra cá, pega ali. Foi difícil até para ele fazer isso, porque é uma característica que o Dunga tinha. Mas ele fez isso e ganhou fôlego falando menos. Por incrível que pareça, falar, gritar, né, perde muito fôlego. A gente que trabalha rádio e TV sabe que depois de horas, a gente adora fazer isso, mas depois de horas de transmissão, e a cabeça também, claro, trabalhando bastante com informação, mas o exercício da fala, ele cansa muito, porque a gente respira, fala, ainda mais correndo, imagina dentro de campo. Eu não senti os efeitos na chegada, como muitos colegas falaram que sentiram. Eu senti mais, talvez deslumbrado pela oportunidade da época, com a atmosfera que vi. Um clima árido, um lugar que quase não tem árvores, não tem verde, uma cultura bem diferente do que a gente está acostumado, alguns morros assim parecidos com favelas brasileiras, só que a diferença é que não há subida de carro, aquelas mulheres que levam a criança numa espécie de um pala gigante e elas são amarradas às costas, a gente vê muito isso nesse ambiente andino, no Peru tem isso, no Chile, na própria Bolívia tem essa característica do povo as mulheres carregarem as crianças amarradas nas costas, e elas sobem aquilo quilômetros acima, 100, 200 metros, 1 quilômetro a pé, sozinhas, fora o que já caminharam durante toda a cidade, a trajetória, e aquilo me chamou muito a atenção. Até eu na época, relatando e falando, parecia que eu estava em outro planeta ou na Lua. Hoje eu não sei, acredito que a cidade está muito mais desenvolvida. A gente não foi para o centro também, a gente foi direto para o estádio, do aeroporto para o estádio. Então a gente não conheceu a cidade, a gente conheceu só o caminho do aeroporto. E aí tem as montanhas nevadas, tem várias coisas que a gente enxerga durante esse período, e é um cenário bonito e diferente. Mas eu não senti esse efeito, eu senti na volta. Mas também por outro aspecto, corri muito no final do jogo para registrar a vitória brasileira. Me lembro que eu consegui entrar dentro do gramado, eu e um outro repórter de uma rádio colombiana, e apenas os outros de TV, era o Pascoal, da TV Bandeirantes, e o Tino Marcos, da TV Globo. Eu pelo rádio e mais um profissional da Caracol da Colômbia. Mas ninguém conseguiu entrar. Depois sim se abriu para premiação, mas aí os jogadores já estavam cercados. É que antes de começar o jogo, eu fui por um portão, falei com um funcionário e perguntei se ali tinha um acesso por fora para entrar, e deu tudo certo. É uma história longa, não vou chegar nesse aspecto, mas foi muito bem sucedido naquele momento. Foi muito legal, até hoje lembro da história que vivi. E o Roberto Carlos, era o primeiro título dele com a camisa da seleção brasileira,
ele chorava, chegou a me abraçar chorando de emoção, e a gente registrou isso ao vivo no rádio, foi muito legal. Mas a estratégia do Inter, voltando ao jogo de hoje, é interessante porque tem pelo menos um jogador que disse que não sente altitude, muito talvez pela sua nacionalidade equatoriana, porque Quito tem altitude, talvez o DNA do jogador, o próprio tipo físico do jogador equatoriano, ele é mais adaptável, digamos assim, a essa altitude. Ele disse que foi 2 vezes a La Paz e nunca sentiu com a seleção equatoriana. Isso é ótimo. Agora, se fala, por exemplo, o Inter poderia começar com Bruno Henrique no lugar do Wanderson para ter mais a bola. Não é uma estratégia ruim, mas uma estratégia para um jogo fora de casa contra outros adversários. Nessa atmosfera, para mim, vale muito mais o físico do que ficar com a bola. E se o Bruno Henrique, ele é teoricamente o cara que joga no lugar ou junto com o Arangues, mesmo que jogue junto com o Arangues, fisicamente eles estando mais ou menos no mesmo nível, é melhor que um jogue um tempo, o outro jogue o outro. Assim como o Johnny joga um tempo, o Gabriel pode jogar o outro. E o Kudê vai ter que saber medir isso com os atacantes. Tu começa com o Wanderson, tu tem o Pedro Henrique para botar no outro tempo. Na defesa também. Na zaga, goleiro não. Mas essa questão física é muito mais importante. Ela está em primeiro lugar, até porque o Inter tem problemas físicos em segundas etapas. Será que na Bolívia o Inter vai cair mais cedo aos 30 do primeiro tempo? O Inter começa a cair de rendimento, principalmente o jogador que está jogando menos com o Kudê, pelo posicionamento e fisicamente me parece que está num momento ruim, que é o Alan Patrick, principal articulador da equipe do Internacional. Quem sabe o Bruno Henrique não entra no lugar dele. Aí é importante que o Bruno Henrique pode exercer essa função, mas não começar jogando. Tem que começar jogando com os que estão mais entrosados. Aí se o Kudê fizer essa estratégia, para mim está acertado. E não querer inventar mudança. Hugo Malho na lateral, alguma coisa nesse sentido. Eu não vejo como algo a ser inteligente. Porque a questão física, como disse, prevalece num jogo como esse. Mas enfim, muita expectativa para um jogo interessante, onde um 0-0 é goleada, porque no Beira-Rio, aí o nível técnico do Bolívar, com todo respeito ao time boliviano, dentro do Brasil, num gramado como é o Beira-Rio, numa atmosfera no nível do mar, aí é diferente. Como se viu, por exemplo, o próprio Atlético Paranaense reverte o resultado, mas leva para as penalidades e acaba perdendo nos pênaltis para o time boliviano, e por isso que esta equipe está enfrentando o Internacional, mas tem que respeitar a estrutura tática, os jogadores que tem, enfim, mas tecnicamente o Inter é melhor. A vantagem do Bolívar é hoje. Hoje é o jogo da decisão. Dependendo do resultado, não é que o Inter garanta já a vaga, mas ele pode estar encaminhando a classificação ou até mesmo uma eliminação. Por isso, um 0-0, qualquer empate, é goleada em La Paz.